o que é satmia, asatmia. E aí está escrito em IAST, satmia, satmia. Esse segundo sa não é para ter o A longo não, mas que seja. O conceito de idiosincrasia, tem vídeos disso na playlist já, mas a ideia é do tipo assim, aquela pessoa, ela é espanhola, há 300 gerações, ela já faz siesta, ela vai, come, faz uma siesta e acorda com a língua perfeita, acorda com o sistema digestivo leve, acorda feliz e contente, o cocô tá uma beleza, etc e tal. Aí você fala, ué, mas por que o Ayurveda não funciona para essa pessoa e para mim isso é diferente? Então, o Ayurveda, ele tem regras gerais e ele tem exceções à regra. Ok? Esse conceito de o corpo se acostuma, se adapta, é um conceito importante dentro desse aspecto de satmia. Do tipo assim, a pessoa, ela mudou para a Bolívia, a pessoa mudou para a Índia, a pessoa mudou inclusive para Tibau do Sul. Ok? Quando a gente chegou aqui em Tibau do Sul, o vento machucava o vata 10.000%. Depois de 2 anos, já está machucando 5.000%. Depois de 20 anos, pode ser que ele já não machuque mais. O corpo, ele entra em fase, ele cria um processo de adaptação para saber pulsar naquele lugar. Ok? Isso não envolve só em relação à alimentação, envolve também, principalmente ao nosso contexto contemporâneo, a noção de você, tipo, estava trabalhando, sei lá, em Ribeirão Preto, mudou para Florianópolis. Ok? Então, o teu corpo, a cada instante, os seus poros estão comendo temperatura e pressão e umidade. Nesse lugar, cada clima que a gente vive tem uma adaptabilidade para a gente. Mas a alimentação que a gente tem, ela envolve um processo de aprendizado metabólico. Por exemplo, quando uma pessoa faz uma consulta ayurvédica com a gente, um dos, digamos assim, problemas que podem acontecer, que a gente tem que ficar ligado, é que, no geral, a Ayurveda come menos fruta e menos verde e cru do que a média nacional. Ok? Então, às vezes, a pessoa está acostumada a comer uma quantidade de fibra grande, por conta de que come muita fruta e come muita coisa verde crua, por mais que ela esteja vateada, etc. e tal, em algum grau aquilo dali ajuda o intestino, às vezes, dela a funcionar na base daquela fruta, na base daquela fibra. Anota aí, sempre que a gente vai mudar a alimentação da pessoa, é importante que isso seja feito aos poucos. Porque você saltar do lugar certo para o lugar errado, rápido demais, não dá certo. Você saltar do lugar errado para o lugar certo, rápido demais, não dá certo. Então, essa ideia do tipo assim, fui na Nutri Ayurvédica ou qualquer coisa que seja, e recebi a minha tabela, e a pessoa não considerou o seu satmia, a satmia, do tipo, a gente uma vez teve essa experiência chamou bastante atenção, a gente uma vez ficou com um professor indiano na nossa casa, e o sistema digestivo dele não digeria milho. Aí a gente estava falando lá sobre pipoca e etc e tal, aí ele falou, não, pipoca é pesado para digestão. Eu quase caí da cadeira na hora que ele falou isso. Eu falei, como que pipoca é pesado para digestão? Prabá pegou a pipoca, não, ó, pipoca é leve. Isso foi fato ipsis literis, isso realmente aconteceu. Mas, independente da pipoca ser leve do ponto de vista de volume, para o sistema digestivo dele, pipoca era um negócio extremamente pesado, porque o sistema digestivo dele não sabia digerir pipoca. Não tinha costume de digerir pipoca. Então, pelo simples fato de não ter satmia a pipoca, você virar para essa pessoa e falar, bom, aí amanhã você começa a comer pipoca no café da manhã e etc e tal, e você passa a fazer isso para o resto da tua vida. Pode ser que ela, daqui a 3 meses, comendo pipoca uma vez por semana, depois pipoca 2 vezes por semana, depois pipoca 3 vezes por semana, sem que esteja apresentando com desconforto digestivo, ela alcance esse lugar
de comer pipoca de manhã cedo todo dia e ser bom para ela, suponha sem considerar as estações, etc. e tal. Mas, no geral, e por que essa pergunta está terminando a nossa sessão de alimentação ayurvédica? Quando a gente faz o processo de adaptação alimentar da pessoa para o Ayurveda by Namaste Coaching, a gente muitas vezes muda muito pouco os alimentos e ingredientes que a pessoa come. A gente usa a satmia dela, tem que falar, a gente usa a satmia dela, tem que tomar cuidado com esse ali. Que ela já tem do tipo abacate, pão francês ou qualquer coisa que seja. E a gente muda o horário e o preparo desse satmia da pessoa, para que a digestão dela, que já tem enzima digestiva, do ponto de vista moderno é fácil falar isso. A gente, do ponto de vista da medicina bioquímica, não é a gente que digere, é uma grande flora e fauna que está dentro da gente, que faz a digestão junto da gente. A gente precisa de uma biota digestiva para digerir qualquer alimento. Então, por exemplo, hoje em dia tem, sei lá, uns 20 anos que eu não como carne. Por mais que durante 20 anos da minha vida eu comi carne, ou quase isso, se hoje eu pegar um pedaço de carne para comer, pela razão que seja, eu provavelmente vou ter uma capacidade muito reduzida para digerir aquilo. Porque nesse instante meu corpo não está com satmia para aquilo. Se eu progressivamente voltar a comer carne pela razão que seja, depois de um tempo é muito provável que eu vá conseguir comer um bife sem que aquilo dali seja um grande problema para o meu sistema digestivo. Ok? Então, em termos de mudança de rotina como um todo, mas principalmente em relação à alimentação, uma regra, entre aspas, clássica do Ayurveda é: muda um quarto e estabiliza. O que isso significa? Você tem a tua rotina, e aí você tipo tem 7 dias na semana, ok? Meio que 2 dias na semana, você muda um pouco um alimento. O ideal é meio que uma vez por semana para testar. Aquilo dali encaixou, não fez mal, passa para ser 2 dias para semana. Encaixou, passa ali um mês com aquilo. Deu certo? É claro que tem considerações da estação. Aí você passa meio que para o 3 e fica mais umas 2 semanas, um mês, passa para o 4, vê qual é o limite daquele alimento sendo saudável, etc. Porque, por exemplo, na alimentação anti-cafa, muitas vezes a gente vai tirar o arroz da alimentação da pessoa progressivamente. A gente vai substituir por milho, toda a galera do cevado, cevadinha, centeio, painço e etc. Ok? Então, dentro desse contexto, o processo de transformação da rotina alimentar não ayurvédica para ayurvédica precisa ser feito de uma forma onde o corpo aguente a tensão de ir esticando esse elástico. Mais do que uma alimentação certa ou errada. E esse ponto, ele, digamos assim, ele coroa a noção de que no Ayurveda quem te alimenta é o Agni. E se você não dá, digamos, ferramentas biológicas, se você não dá bactérias para o Agni digerir aquilo, não dá tempo para ele cultivar aquelas cepas, por mais que do ponto de vista teórico, aquela alimentação anti-cafa, para aquela pessoa encafifada, seja benéfico, você tem que ver, essa pessoa ela tem enzima digestiva para aquilo ou não. Sabe quando você começa a fazer kefir em casa? E aí ele é um negocinho pequenininho, e aí depois ele vai crescendo, e aí você depois não sabe o que fazer com tanto kefir, e você fica batendo na porta do vizinho para achar alguém que queira kefir, etc. e tal. É meio que isso. A nossa barriga é um kefir. A gente precisa cultivar determinadas cepas para que a gente possa comer uma quantidade grande. Eu não sei se vocês já fizeram kefir em casa, mas é um exemplo bom no sentido de que se você tem um pouquinho de kefir, você consegue botar lá 200, 300 ml de leite e ele faz o iogurte. Se você tem um montão de kefir, você pode botar, sei lá, 10 litros de leite, que ele vai conseguir, digamos assim, alquimizar aquilo na forma de iogurte. Então, a gente precisa ter essa ideia do tipo, o que você está acostumado a comer? Certo? Em termos de orientação alimentar, nutricional, ayurvédica, a pergunta é, o que você está acostumado a comer? A pessoa sempre chega na sessão e me pergunta, mas o que eu tenho que comer? Eu pergunto, o que você está acostumado a comer?
Se não tiver nada muito proibido em termos de Vata, Pitta e Kapha, eu meio que às vezes mudo de horário, sabe? Pego um negócio mais encafifento que a pessoa está comendo no café da manhã, joga aquilo para o Ayurveda feliz e evita essa noção da noção do cardápio ayurvédico, independente do tubo digestivo da pessoa. Ok? Alguém quer comentar alguma coisa? Campo.